Qual é a melhor maneira de viver neste mundo? Será que seguir a Deus e a palavra dele nos priva de coisas boas? É burrice se submeter à lei do Senhor e fugir dos prazeres que o mundo oferece? Vamos imaginar um homem que não raciocina bem. Ele tem na sua mesa pão, água, areia, pedras, correntes e um casaco. E vamos imaginar que este homem não entende para que servem estas coisas. Ele não sabe como matar a sua sede, nem como satisfazer a sua fome, nem como usar nada que ele tem. Daí, quando ele sente sede, ele coloca areia, não na boca, mas nos olhos. E quando os olhos estão ardendo, ele coloca água nos ouvidos. E quando ele sente fome, ele põe pedras na boca. E quando sente dor, ele coloca correntes nas costas. Sentindo frio, coloca água nos pés. Quando ele fica cansado, ele resolve sentar em cima do pão. Por falta de conhecimento e sabedoria, este homem vive uma vida atormentada, com areia nos olhos, pedras na boca, correntes nas costas. Mas se um belo dia um amigo aparecesse para explicar para este homem como tudo funciona e deixar algumas regras básicas para este homem. Se este amigo explicasse que ele jamais deveria colocar areia nos olhos, que nunca deve colocar pedras em sua boca e mastigar as pedras. Se este homem der ouvidos a seu amigo, ele vai ficar muito feliz e vai aprender como aliviar a sua fome, como matar a sua sede e como encontrar uma solução para o frio. Alguém, você, diria que seguir estas regras vai deixar a vida deste homem monótona, ou que é chato cumprir regras, ou que este homem perder toda a sua liberdade? E este exemplo pode ser aplicado às leis de Deus. Quantas pessoas hoje não querem dar ouvidos à palavra de Deus, ou dizem que é chato ter que se submeter às regras. Dizem que querem ser livres para fazer o que querem. Daí pegam folhas secas trituradas, enrolam num papel, acendem as folhas, puxam a fumaça para dentro de seus pulmões, ou pegam álcool e é usado como combustível para desinfetar a cozinha e colocam no estômago. Será que as leis do Senhor existem para me tolher ou para tirar a minha liberdade? Amados irmãos, em Salmo 19, a Bíblia nos diz: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Quando eu me submeto aos mandamentos e às ordenanças do Senhor, eu encontro a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, pois tudo que meu Criador me ensina é para meu bem e pode me poupar de muitos tropeços e dores nesta vida terrena. Meu Senhor, meu Criador, me ensina a melhor maneira de comer, beber, andar e me vestir. Tudo que Ele espera de mim é para meu bem, para que eu possa ter uma vida que é vida. Tudo que o mundo nos oferece, muito dinheiro no bolso, muitas propriedades, roupas caras, as últimas novidades, jamais pode trazer satisfação real e duradoura. É como areia nos olhos ou pedras na boca. São coisas deste mundo material, usadas de forma errada. Como eu, você também sabe o que está escrito no manual da felicidade deste mundo. Certa vez um irmão me disse que estava numa festa onde todos estavam comendo, dançando, se embriagando, e alguém pegou o microfone e disse: "Isso que é paraíso!" De acordo com as regras deste mundo, como é que você e eu devemos usar nossos corpos? Devemos buscar o prazer momentâneo, curtir o dia de hoje, satisfazer os desejos da carne. Mas pense comigo sobre um homem que não está tão feliz no casamento. Ele viaja pela firma e, à distância de casa, longe da família,
esse marido resolve procurar uma prostituta. Por uma hora de prazer, o que é que ele põe em risco? Ele pode destruir seu casamento. Ele pode perder o respeito de seus pais, filhos, irmãos e amigos. Ele próprio pode ficar com remorso, vergonha, autoestima baixa. E ele pode pegar uma doença e transmitir essa doença para a esposa dele. Qual o resultado quando uma moça tira fotos sensuais e coloca na internet? Qual é o preço que ela vai pagar porque desobedeceu os conselhos de nosso Criador? E o homem que resolve furtar da empresa onde trabalha? Qual o risco que ele corre? Quais serão as consequências deste crime naquele dia que tudo for descoberto? O príncipe deste mundo nos diz que o importante é pegar o que é nosso. Nosso inimigo nos diz que se entregar aos nossos desejos no momento, vai dar tudo certo no final. Foi desta voz que falou com o primeiro casal lá no jardim. Lembra? Deus disse que se comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês morrerão? Negativo! Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Mas hoje, todos nós sabemos que esta história de Adão e Eva não teve um final feliz. Vamos parar agora mesmo e pensar e usar esta nossa mente que Deus nos deu. Querido irmão, querida irmã, quanto vale a palavra de Deus? O Salmo 19 diz: os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro. São mais doces do que o mel. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. E qual deve ser, então, minha oração e a sua oração, hoje, amanhã e sempre? Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me, Senhor, dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O Deus que nos criou sabe como nós devemos viver e como encontrar a verdadeira vida. A verdade de nosso Criador está nas páginas da Bíblia Sagrada e ela ilumina nosso caminho. Servir a Deus e seguir a palavra de Deus é a única maneira racional de viver. Não faz sentido andar pela vida dando uma cabeçada atrás de outra cabeçada, dia após dia. Tudo que não agrada a Deus só serve para nos prejudicar, nos corromper e não nos arruinar. Quantas pessoas vivem enganadas nesta vida, usando seus corpos de forma errada, se dando mal, colhendo as consequências destes seus erros? Viver segundo os preceitos de Deus vai me privar da vida boa, nesta vida terrena? De maneira alguma. Quem pratica o bem, fala a verdade, ajuda seu próximo e perdoa seu inimigo, só vai lucrar. A vida que Deus nos oferece é muito mais do que simplesmente comer, beber e dançar. Você quer uma vida abundante, uma vida abençoada? Então ande no caminho do Senhor. Quem obedece às ordens do Criador jamais vai se engasgar porque colocou pedras na boca. Quais são alguns mandamentos do Senhor para mim e para você? Ouça a palavra de Deus. Um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, Romanos capítulo 12. Vou ler do 9 em diante. Romanos 12, a partir do 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor.
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a pessoa que segue os ensinamentos do Senhor parcialmente, esta pessoa será parcialmente abençoada. Em geral, esta pessoa procura não se vingar, mas de vez em quando ela acaba buscando a vingança. Como vai ficar? Porque esta pessoa perdeu a bênção total. Porque ela não se submeteu completamente a esta palavra boa da vida, da parte de nosso Senhor e Criador. Parece que alguns irmãos só querem um pouquinho de religião. Gostam de ler a Bíblia um pouco, assistir à maioria dos cultos, orar de vez em quando. Que pena que ainda não entenderam que não existe nada melhor do que buscar a Deus, sempre, e obedecer a Deus em todas as situações. O caminho de Deus e os conselhos de Deus não funcionam apenas de vez em quando. Sempre a melhor saída, a melhor opção é aquela que o Senhor nos deixou nas páginas da Bíblia Sagrada. Praticar o amor fraternal é sempre uma boa ideia. Perseverar na oração sempre faz bem. Praticar a hospitalidade, compartilhar nossos bens com os necessitados é sempre bom. Fugir do orgulho, da presunção, da soberba é sempre o melhor caminho. Não retribuir mal por mal e fazer o que é correto aos olhos de todos é sempre louvável. Nosso Criador nos dá tudo: pão, roupas, nosso tempo, dinheiro, saúde, e nós devemos usar tudo corretamente para ajudar nosso próximo e para honrar o nosso Pai. Como o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Corinto: meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sempre sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, ou não será em vão. Será que uma vida do seguidor de Cristo pode ser enfadonha ou maçante? Vamos imaginar um homem que não bate bem da cabeça. Este homem está com sede, mas na tentativa de matar a sede, ele leva o mesmo copo vazio à sua boca repetidamente. O que você diria? Coitado desse homem. Ele nunca vai saciar a sua sede com um copo vazio. Então vamos imaginar que tem pessoas mais inteligentes do que este homem, de apenas um copo. Essas pessoas ficam rindo dele, desse coitadinho. Mas para satisfazer a sua própria sede, estas pessoas utilizam vários copos de todos os tipos e todos os tamanhos. Porém, todos aqueles copos também vazios. O que você diria? Estas pessoas são mais inteligentes e mais felizes porque têm copos variados? Então, não é mais ou menos assim neste mundo moderno no qual a gente vive? Algumas pessoas procuram a felicidade sempre no mesmo lugar, daquele mesmo jeito, a vida toda. Eu penso que nós poderíamos chamar os sábios, os intelectuais, e colocar diante destas pessoas todos os prazeres que o mundo oferece. E o que nós teríamos? Apenas muitos copos vazios. O que é buscar a felicidade num copo vazio? É como correr atrás do vento.
e voltar sem nada. Você conhece as palavras do sábio rei Salomão? Ele escreveu o livro Eclesiastes. Eu gostaria de ler uma parte de Eclesiastes, capítulo 2. Vou começar no versículo 1. O rei Salomão falando: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, a alegria nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhos para mim, fiz jardins, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, também de um harém e as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer alguma ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O que é que o mundo pode nos dar? Uma ilusão que logo vai desaparecer, porque tudo passa. Irmãos, nós precisamos de olhos espirituais para enxergar como a sensualidade é feia, como o orgulho é pobre, como a avareza é tola, como a vaidade é triste, como as paixões são cegas, como esta vida é incerta e todos os projetos mundanos têm vida curta. Eu termino com estas palavras do Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ele falou também em Mateus capítulo 11, no final do capítulo. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve.